Olá pessoal, beleza? Fala aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, vamos começar então agora mais uma aula de física, né, dando seguimento no que a gente já vinha estudando, né? A gente vem falando sobre a lei de Newton, né, sobre dinâmica, a gente estudou os tipos de força, né, força da gravidade, força de atrito, plano inclinado, né, outros tipos de força, força de mola e tudo mais, e agora a gente vai dar mais um passo na frente, tá? Beleza. Então, aqui agora, nessa aula, a gente vai começar a ver o conceito de trabalho, né? Mas qual é a motivação para a gente criar esse conceito, né? Para os físicos terem criado esse conceito de trabalho e utilizarem esse conceito, né? Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte: em muitas situações a gente quer calcular a velocidade que um corpo assumirá ao aplicarmos uma força sobre ele, sem se importar com a sua evolução no tempo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa figura aqui desse cidadão aqui puxando esse caixote, ele vai aplicar uma certa força sobre esse caixote e vai, né, puxar esse caixote durante uma distância d aqui, certo? E às vezes a informação que ele quer, que ele precisa saber, é qual a velocidade que o caixote vai estar no final, por exemplo. Qual vai ser a variação de velocidade que o caixote vai ter depois que ele aplicar essa força. Entende? Ele não está interessado no tempo que isso vai demorar para ocorrer, né? Outro exemplo mais aplicável, né? Aqui nessa figura aqui a gente tem uma bomba hidráulica, né? Essa parte aqui da frente é a bomba hidráulica e aqui atrás a gente tem um motor elétrico que aciona essa bomba, né? Então o que acontece? Esse motor aqui ele gera trabalho, né? Ele gera uma força, né? Que na verdade é um torque aqui, né? Mas que tem a ver com força, a gente vai ver mais pra frente, sobre essa bomba, com o objetivo de pegar o fluido, né? A água, por exemplo, que entra aqui nesse bocal, passa aqui em volta desse compartimento que a gente chama de voluta, né? Passa aqui em volta e sobe lá para cima, né? Então o objetivo do motor é dar força para que essa água, esse fluido entre com uma determinada velocidade, saia com uma velocidade maior ainda, né? Para que essa água consiga chegar, por exemplo, lá no topo da caixa d'água de um prédio de, não sei, 15 andares, por exemplo. Então você precisa de uma velocidade muito grande aqui nessa saída, né? E o que eu estou interessado em saber é qual a força que eu preciso fazer, qual o torque que eu preciso fazer, por exemplo, no eixo dessa bomba aqui, para que ela consiga atender, para que ela consiga fazer com que a minha água saia com a velocidade que eu quero. Então eu estou interessado em saber qual o torque que eu preciso saber, qual o trabalho que eu preciso fazer, em outras palavras. Não me interessa o tempo que, por exemplo, que uma molécula de água vai demorar aqui dentro. Isso não me interessa saber. Tempo não é uma questão muito relevante para mim agora. É mais a questão de força e velocidade, tá? Então, nesse contexto que entra o conceito de trabalho e o conceito de energia. Essas duas grandezas, elas surgem nesse contexto, tá? Bom, e qual é a origem de tudo, né? A origem de tudo nasce da nossa famosa segunda lei de Newton. Tudo nasce dela, tá? Esse camarada aqui, F igual a ma, que foi criado pelo Newton, tá? E a partir dele que várias outras grandezas da mecânica, como torque, como trabalho, como energia, como tudo que a gente vai ver, deriva desse cara daqui. É só manipulando essa equação aqui. E é o que a gente vai fazer agora. Beleza. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que esse corpo aqui, né, que está sujeito a essa força F aqui, ele percorre uma distância ΔX durante a aplicação dessa força, tá? Então, a equação que descreve esse corpo aqui é igual a F igual a ma, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados da equação por ΔX, ó. Peguei a equação toda, botei entre brackets aqui, entre parênteses, e multipliquei por ΔX. Então ficou F ΔX igual a ma vezes ΔX, tá? Um ΔX que é uma distância que ele vai percorrer, tá bom? Beleza, guarde essa informação. Outra informação, vamos lembrar da equação de Torricelli, né? Que relaciona a velocidade final e a velocidade inicial que o corpo vai ter, tá? Com a aceleração que esse corpo tem
e a distância percorrida por ele. Tá? Ou seja, um corpo que tem uma aceleração A vai percorrer uma distância ΔX, né? Se a velocidade inicial dele for V0, a velocidade final dele no final desse ΔX vai ser VF. Tá? Beleza, deixa eu rearrumar os termos dessa equação aqui. Então vou pegar esse V0 ao quadrado, vou jogar para o lado de lá, vou pegar o 2 e vou passar dividindo. Então vai ficar dessa forma, VF ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2 é igual a ΔX. Tá? Agora, se eu multiplicar pela massa dos dois lados da equação, tá? Vou pegar a equação toda e vou multiplicar pela massa. Tá bom? Então, ó, multipliquei pela massa, apareceu uma massa aqui, apareceu uma massa nesse termo aqui, apareceu uma massa nesse termo aqui. Tá? Quis multiplicar pela massa. Agora, observe bem, a equação da segunda lei de Newton tinha dado isso aqui pra gente, né? F igual a MA, que eu multipliquei por ΔX dos dois lados. E a outra equação de Torricelli, depois que a gente multiplicou, que a gente reorganizou a equação, multiplicou pela massa, ficou dessa forma aqui. Perceba que aqui a gente tem um MA igual a ΔX e aqui a gente tem um MA igual a ΔX também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo daqui e vou igualar com esse termo daqui. Já que esse é igual a esse e esse é igual a esse, esses dois aqui são iguais, então logo esse é igual a esse aqui. Percebe? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar F igual a ΔX e vou igualar com esse camarada aqui de baixo. 1 meio de MVF ao quadrado menos 1 meio de V inicial ao quadrado. É isso aqui que eu obtenho, tá? Depois de fazer toda essa manipulação. E eu vou resolver chamar esse primeiro cara aqui, F igual a ΔX, de trabalho, tá? Resolvi chamar isso aqui de trabalho. Poderia chamar de endereço, sei lá, qualquer coisa. Mas os físicos da época preferiram chamar isso aqui de trabalho. E esse segundo termo aqui, eu vou chamar de variação da energia cinética, tá bom? Por que variação? Porque eu tenho 1 meio de VF ao quadrado, velocidade final, menos 1 meio de V inicial ao quadrado, tá? Então o que eu tenho aqui? Então eu tenho meu trabalho, que eu vou denominar por essa letra aqui grega tal, é igual a F ΔX, e a minha energia cinética, EC, é igual a 1 meio de MV ao quadrado, tá? Clássica forma de energia cinética que muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? E a unidade desse camarada aqui agora, que é muito importante também, né, da gente falar, é o seguinte: a força é dada em newtons, ΔX no sistema internacional é dada em metros. Então a gente tem newton-metro, que a gente vai chamar isso aqui de joule, tá? Que é a mesma coisa que em unidades primárias, né? Quilograma por metro ao quadrado por divididos por S ao quadrado, né? Ou S a menos 2. Né? Isso aqui você consegue observar por aqui. Né? Massa está em quilo, velocidade é metros por segundo ao quadrado, metros ao quadrado por segundo ao quadrado aqui. Metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Então, no final das contas, a gente tem o quê? O trabalho é igual a variação de energia cinética, então. Tá? Beleza? E a energia cinética, como vocês viram aqui, está relacionado com a massa e a velocidade da partícula do meu corpo. Tá? Se a massa do meu corpo não muda durante o movimento todo, a única coisa que pode mudar para variar a energia cinética é a velocidade dele. Tá? E essa equação diz o seguinte para a gente: a variação da energia cinética, então que está atrelada à variação de velocidade, tá? Está atrelado também ao trabalho. Ou seja, o que causa essa variação de energia cinética, ou seja, a variação de velocidade, no final das contas, é o trabalho executado por alguma força. Tá bom? E nessa aula aqui a gente vai focar então no trabalho, tá? Vamos explicar mais sobre o trabalho. Tá? Então beleza, então vamos lá. Algumas observações importantes que a gente precisa fazer. Tá? Calma aí. Tá. Beleza. Algumas observações importantes sobre o trabalho. O trabalho, ele é sempre realizado por uma força, tá? Sempre é uma força que vai realizar trabalho. Então precisa de uma força para realizar trabalho. E o trabalho é realizado num deslocamento entre dois pontos, ou seja, precisa haver deslocamento do corpo para que haja trabalho, né? Então, por exemplo, se você estiver fazendo força parado,
não tem trabalho de acordo com essa definição de trabalho aqui que a gente viu nos slides anteriores, tá? Por exemplo, se você estiver segurando um livro parado, você não está executando o trabalho, tá? Você precisa se locomover fazendo força para que você realize trabalho, tá? Beleza. Outra observação muito importante: a força ela tem que ser paralela ao deslocamento, tá? Então, por exemplo, tem um corpo que sai aqui de A e vem até B aqui, tá? Executou uma distância ΔX aqui, tá? Percorreu essa distância ΔX. A força sobre ele está inclinada aqui, está nessa direção aqui, tá? Mas a componente da força que eu vou pegar, que eu vou botar nessa equação aqui, é essa componente horizontal aqui. Essa componente horizontal aqui é exatamente a força vezes o cosseno desse ângulo aqui. Se vocês traçarem um triângulo retângulo aqui, vocês vão ver que essa componente horizontal aqui, que está paralela, né, que está sobre essa reta aqui, a B, é exatamente força, a magnitude dessa força aqui, vezes o cosseno do ângulo aqui. Tá? Então, se eu pegar essa força vezes o cosseno do ângulo, eu projetei o valor da minha força na minha direção de deslocamento aqui. Agora sim, eu vou pegar essa força aqui projetada, que é o F cosseno θ, e vou multiplicar pelo ΔX. Agora sim, eu consigo calcular o trabalho que essa força realizou, daqui até aqui. Tá? E esse trabalho, como a gente viu, vai ser responsável pela variação da energia cinética desse corpo aqui, entre esses dois pontos aqui. Tá? Energia cinética a gente vai ver na próxima aula, com mais detalhes, e outras energias também que acabam surgindo. Tá bom? Aqui a gente vai focar mais no trabalho. Tá? Olha que legal. Como a força tem que ser paralela ao deslocamento, por exemplo, no movimento circular uniforme, que eu tenho um corpo aqui girando aqui, rodando aqui, com velocidade angular que a gente já viu, lembra? Velocidade angular constante. Percebe que a aceleração dele está apontado para o centro, né, que é a aceleração centrípeta. Né? Então a força que age sobre esse corpo aqui nesse instante está apontado para o centro. Só que a velocidade dele, a velocidade tangencial, está apontada nessa direção aqui, na direção horizontal aqui, né? Perpendicular à aceleração. O ΔX desse corpo que ele vai percorrer, né, vai ser, nesse instante aqui, vai ser horizontal também. A distância que esse corpo vai percorrer nesse instante é horizontal. Né? Se eu pegar um instante, por exemplo, de 0,001 segundo, esse meu ΔX, se eu marcar ele na folha de papel, vai ser uma reta bem pequenininha horizontal. Percebe? Porque ele está andando agora nesse instante com velocidade horizontal. E a força está na direção perpendicular. Então, se eu projetar essa força nessa direção aqui horizontal, como tem um ângulo de 90 graus entre elas, vai dar zero. Ou seja, a força centrípeta não executa trabalho. Tá? Não executa trabalho. Então, se o trabalho é zero, a gente viu que a variação da energia cinética tem que ser zero, ou seja, o corpo não pode mudar de velocidade, de módulo da velocidade. O que é verdade nesse caso aqui, porque o módulo da velocidade do corpo, da velocidade tangencial, não varia ao longo de toda a trajetória dele aqui. Ele vai ficar dando volta aqui, volta aqui, volta aqui, mas sempre com a mesma velocidade, com o módulo da velocidade. Né? Tá? Então isso é importante, bem importante frisar. Outra coisa, o trabalho é uma grandeza escalar, né? Ou seja, não precisa de direção nem sentido para a gente caracterizar o trabalho. Tá? Ele é dado só por um número, 5 joules, 10 joules, 20 joules, menos 58 joules. Tá? Se a projeção da força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o corpo aumentará a sua energia cinética. Tá? Isso é importante de destacar também. Né? Se o corpo estiver andando, nesse caso aqui, para a direita, e a projeção dessa força estiver para a direita também, então eu estou executando um trabalho positivo. É isso que eu quero dizer. Então a energia cinética dele vai aumentar, a velocidade desse corpo vai aumentar. Agora, se o corpo está andando para lá, para a direita, mas a força está apontada aqui para a esquerda, então ele está executando um trabalho negativo e a energia cinética do corpo vai diminuir. Né? E isso dá para vocês visualizar de uma forma bem intuitiva, né? Se eu tenho um corpo que está andando para cá e eu começo a fazer a força nele para lá, obviamente ele vai começar a reduzir a sua velocidade. Né? Agora, se o corpo está andando para cá e eu começo a fazer a força nele para lá, eu tendo a aumentar essa velocidade desse corpo. Tá? É basicamente isso que
que está falando aqui, tá? Beleza, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Um corpo de massa 4 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície sem atrito. Uma força de 10 N, paralela ao plano da superfície, é aplicada ao corpo, fazendo com que este se desloque por uma distância de 50 centímetros. Pergunta-se: qual o trabalho realizado? O trabalho realizado por essa força. É a única força que age no corpo nesse sentido do deslocamento aqui. A gente sabe que tem um peso aqui na vertical e tem uma normal aqui para dar uma equilibrada nisso. Mas no sentido horizontal, que é o sentido do deslocamento dele, só tem o F, porque não tem atrito. Tá? Então como é que eu calculo o trabalho realizado? O trabalho realizado, eu tenho a força de 10 N, paralela ao deslocamento, e a distância percorrida é 50 centímetros. Então basta multiplicar um pelo outro, força vezes a distância. Então o trabalho igual a força, 10 N, vezes a distância, 50 centímetros. Tá? Ou seja, 10 N vezes 50 centímetros, que é igual a meio metro aqui, que eu coloquei. 10 vezes 1,5 é igual a 5 o quê? Joules. Então, essa minha força aqui, quando esse corpo percorreu essa distância de 50 centímetros, executou um trabalho de 5 joules. Então, com a variação de energia cinética, a gente viu que o trabalho é igual a variação de energia cinética, igual a 5 joules. Então, meu corpo ele vai aumentar a sua velocidade no final desses 50 centímetros aqui. Tá? Agora, vamos dar uma complicada agora no nosso problema aqui. Imagina agora que esse bloco esteja submetido ao seguinte forçamento. Ou seja, meu bloco vai sair daqui e vai vir andando até chegar aqui. Tá? Durante esse trajeto aqui, esse deslocamento aqui, ΔX1 que eu chamei, ele está submetido a uma força F1. A partir daqui, ele está submetido a uma força F2, durante esse outro deslocamento aqui, ΔX2. Na hora que ele chega aqui, ele está submetido agora a força F3, ΔX3, durante esse percurso aqui. Colocando isso no gráfico, a gente vê assim, de 0 até o ΔX1, F1, de ΔX1 a ΔX2, um F2 aqui, e depois um F3 aqui, no restante, de ΔX2 a ΔX3. Esse aqui é o gráfico, então, da força que age sobre esse corpo em função da distância x dele aqui, horizontal. Tá? Esse aqui é o gráfico. Tá? Vamos calcular então o trabalho total realizado sobre esse corpo, por essa força F aqui, tá? Que no primeiro instante tem magnitude F1, depois F2 e depois F3. Vamos lá. Durante os 3 intervalos de espaço, a gente pode escrever a equação então, que relaciona trabalho e energia cinética dessa forma aqui. F ΔX1 é igual a 1 meio de velocidade no ponto 1 ao quadrado menos meio da velocidade no ponto 0 ao quadrado. A velocidade no ponto 1 eu chamo a velocidade dele aqui, nesse ponto aqui, e aqui é a velocidade V0. Então vamos dar nome aos bois aqui. Quando ele está nesse ponto aqui eu vou chamar de velocidade V0, aqui eu vou chamar de velocidade V1, aqui V2 e aqui V3. Tá bom? Então beleza, então a primeira equação está escrita. Segunda equação, F2 durante um ΔX2 vai ser igual a variação de energia cinética nesse intervalo, que é igual ao meio de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ou seja, V2 aqui ao quadrado menos um V1 ao quadrado aqui. E por fim, F3 vezes X3 é igual ao meio de V3 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Ou seja, V3 aqui ao quadrado menos o V2 aqui ao quadrado. Tá? Então eu tenho essas 3 equações aqui independentes aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar esses 3 camaradas aqui. Se eu somar isso tudo aqui, eu vou ter isso aqui, esse troço gigante aqui. F1 ΔX1, F2 mais ΔX2, F3 ΔX3. Somei todo mundo aqui. Desse lado direito aqui, somei todo mundo aqui. Primeira parcela está aqui nesse parênteses aqui, a segunda parcela nesse outro parênteses aqui, essa outra parcela nesse outro parênteses aqui. Tá? Agora, se vocês repararem bem, dá para dar uma simplificada nesse negócio aqui. O V1 aqui é positivo, o V1 aqui é negativo. Corta, corta. V2 aqui é positivo, o V2 aqui é negativo. Corta, corta. Então, no final das contas, eu vou ter o quê? Esse somatório todo aqui com
esse camarada daqui. Quem sobrou aqui? Sobrou o V3, sobrou o V3 aqui, e o V0 aqui, ó, negativo aqui. Ou seja, 1 meio de mv3 ao quadrado menos 1 meio de v0 ao quadrado. Né? Então, não dá pra ver o finalzinho aqui do eixo aqui. Né? Mas essa curva aqui, esse gráfico aqui, é exatamente o gráfico dessa figura aqui que eu estou querendo mostrar. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a variação da energia cinética do meu corpo, né, entre o ponto 3 e o ponto 0 aqui, que é o ponto 3 aqui e o ponto 0 aqui, ou seja, a variação da energia cinética do corpo entre esse instante e esse instante aqui, é igual ao trabalho realizado por ele durante todo esse intervalo aqui, até aqui, e que é igual a isso tudo aqui, e que, se vocês repararem bem, é igual à área embaixo da curva. Esse que é o detalhe que eu quero mostrar para vocês. F1 delta x1 mais F2 delta x2 mais F3 delta x3 é igual à área embaixo dessa curva aqui. Porque aqui eu tenho F1 no eixo Y e no eixo X eu tenho delta x1. Daqui até aqui é delta x1. Então delta x1 vezes F1 é exatamente a área preenchida aqui em cinza. Né? Nesse outro instante aqui eu tenho F2, que é o que vale o eixo Y aqui, e delta x2 é exatamente esse comprimento aqui. Então, F2 delta x2 é exatamente a área embaixo desse outro retângulo aqui. E a mesma coisa vale para cá. Tá? Então o trabalho ele é igual exatamente a área embaixo da curva força vezes o deslocamento. Tá? É isso que eu queria chamar a atenção para vocês, porque se o trabalho, né, se a força ao longo do deslocamento do meu corpo não for constante, como é que eu faço para calcular então agora? Basta você ter uma curva da força, como que a força varia com a distância, e você calcula a área embaixo dessa curva. Aí você consegue calcular o trabalho executado por essa força. Tá? E sabendo o trabalho, você vai conseguir saber a variação da energia cinética desse corpo. Tá? Então vamos lá aqui agora, para a gente finalizar aqui agora a nossa aula. Que acho que já passou de 20 minutos, mas vamos seguir aqui, que a gente, em um vídeo só, a gente consegue matar essa aula aqui. Tá bom? Então vamos lá. Qual o trabalho realizado então pelas forças embaixo, pelas forças abaixo aqui, entre a posição 0 e 10 metros? Tá? Então a gente tem 3 situações diferentes aqui, onde a força F dada em newtons varia com a distância x dada em metros. Tá? E eu quero saber o trabalho que essa força realizou nessa situação A, nessa situação B, nessa situação C. Tá bom? Então vamos lá. Na situação A, a minha força não é constante ao longo da minha distância. O meu corpo ele sai de 0 e vai andando até a posição 10 metros. Né? Aqui, no instante inicial dele, a força era 0. Conforme ele vai andando, a força que vai sendo aplicada sobre ele vai aumentando. 1 newton aqui, 2 newtons aqui, 3, 4. No final, que ele percorreu 10 metros, força de 5 newtons sendo aplicada sobre ele. E o trabalho que essa força fez, então? É só calcular a área embaixo dessa curva aqui. Isso daqui, reparem bem, é um triângulo retângulo. Então, né, se vocês lembrarem lá de matemática, né, a gente consegue calcular a área embaixo, a área de um triângulo retângulo, que é o que? Base vezes a altura sobre 2. Né? Então, base 10, né? 10 aqui, a altura 5. 5 aqui. 5 a 0, 5 aqui. 5 vezes 10 dividido por 2, que é igual a 25. 25 joules, porque aqui está em newton e aqui está em metro. Newton metro a gente viu que é joule, né, para trabalho. Então essa força vai executar um trabalho de 25 joules nesse corpo durante esse percurso aqui, de 0 até 10. Tá? Situação B. Agora já fica um pouco mais complicada aqui essa figura aqui, né? A força inicial agora, quando o meu corpo está na posição inicial dele, já começa com a força de 1 newton. Conforme o corpo vai andando, o valor da força vai aumentando até 5 newtons. Bom, a gente pode dividir essa figura aqui esquisitona em 2 figuras. Posso dividir ela num retângulo aqui embaixo e num triângulo aqui em cima. Tá? A área desse retângulo aqui embaixo é 1 vezes 10, 1 vezes 10. E a área desse triângulo aqui em cima é 10, que é a base, e a altura que é 4, porque ele vai de 5 até 1. Então é 4. Então 4
vezes 10 dividido por 2. Então eu tenho 1 vezes 10, área do retângulo, área do triângulo, 4 vezes 10 sobre 2. Fiz essa conta, deu 30 joules. Então esse corpo aqui, então essa força aqui, variando com a distância, né, de acordo com esse gráfico aqui, com essa curva aqui, executa um trabalho de 30 joules sobre o meu corpo, tá? Agora, a situação mais interessante, que é essa terceira aqui. A minha força ela começa a 5 newtons, o meu corpo vai andando para frente, essa força vai diminuindo de magnitude, na hora que o meu corpo chega na posição 5 metros, a força é nula, depois o meu corpo continua andando para frente, porque o meu corpo vai andando até a posição 10, só que agora a força é no sentido contrário, ou seja, o meu corpo anda para frente, só que a minha força é no sentido contrário. Perceba que como o meu corpo anda para frente e a força no sentido contrário, então a tendência dessa força é dar uma freada no corpo, né? No início, quando o corpo andava para frente e a força ia para frente, ela tinha um intuito de acelerar esse corpo e depois tinha um intuito de frear esse corpo. Então vamos calcular o trabalho agora dessa força. Nesse primeiro instante aqui, de 0 a 5 metros, eu posso calcular a área da mesma forma. Tem um retângulo aqui, 5 vezes 5 agora, né? Base 5, altura 5, 5 vezes 5 sobre 2. Então eu calculo aqui. Agora, na segunda metade do percurso, meu corpo anda para frente, só que a minha força é negativa. Ou seja, se meu corpo anda para frente e a força é negativa, ou seja, se o deslocamento, se o sentido do deslocamento é contrário ao sentido da força, eu faço trabalho negativo. Então essa área daqui, eu vou calcular e vou entrar com ela na minha conta do trabalho com um sinal negativo aqui. Então eu tenho 5, né, 5 metros vezes 5 newtons aqui, dividido por 2, só que com um sinal negativo. Porque agora eu tenho o sentido de frear o meu corpo. Tá? Então eu tenho essa área daqui, acaba sendo igual a essa área daqui. Ó. Esse cara daqui é o mesmo cara desse cara daqui. Então esse menos esse vai dar 0. Ou seja, no final desse percurso todo, de 0 a 10 metros, o trabalho executado sobre esse corpo foi 0. Ou seja, a variação da energia cinética, então, 0. Ou seja, a velocidade que ele tinha aqui, que eu não sei qual era, eu sei que ela foi variando ao longo do percurso todo, mas na hora que chegou o corpo em 10 metros, eu sei que a mesma velocidade que ele está aqui em 10 metros é a mesma velocidade de 0 que ele estava a velocidade aqui, nessa posição inicial. Por quê? Porque eu sei que a mesma velocidade aqui vai acabar sendo a mesma velocidade aqui. Porque não tem variação de energia cinética. A energia cinética varia só com a velocidade, né? Dado que a massa dele não varia. Né? Então, se a energia cinética não variou, a velocidade não variou. Tá? A energia cinética não variou por quê? Porque o trabalho executado sobre ele foi 0. Beleza, gente? Sobre trabalho, então é basicamente isso. Tá? Trabalho não é mais do que isso. Tá? Então, tem uns exercícios lá na apostila do módulo 2, tá? Que é a apostila de capa azul, mas não sei porque o meu programa aqui que eu uso para gravar ele acaba mudando as cores. Nem sei qual a cor que vocês estão vendo aí dessa apostila, mas ela é azul. Tá? Do exercícios 1 ao 4 da página 211 e 212. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida podem perguntar. Tá? E é isso aí. Mãos à obra. Vamos ao trabalho para resolver exercícios sobre trabalho. Hahaha, pegadinha. Valeu, gente. Abraço e até a próxima aula. Beijo.